A TV União apresenta mais uma vez o programa Saúde é Tudo. E hoje nós vamos falar sobre o que nós podemos encontrar num exame oftalmológico. Então, doenças sistêmicas em oftalmologia. Eu diria a vocês que todas, sem exceção, todas as doenças do organismo, elas se refletem ou aparecem sinais no globo ocular. Essa foi uma das coisas que fez com que eu me interessasse por oftalmologia, porque um oftalmologista é um clínico geral. Ele atende crianças ao nascer, tem o teste do olhinho, e já no ocaso da vida, nós temos uma série de patologias retinianas, cataratas, etc., que também são acompanhadas pelo oftalmologista. E durante toda a vida, nós temos uma série de patologias que são exatamente observadas, que aparecem até em primeiro plano no globo ocular. Por isso mesmo que nós hoje trouxemos aqui, para que os colegas médicos de outras especialidades possam, mais vezes, pedir informações ou trocar informações conosco, os oftalmologistas, já que nós podemos identificar uma série de sinais, sintomas clínicos no globo ocular que representam uma doença à distância. Portanto, doenças sistêmicas em oftalmologia é o nosso assunto hoje, que nós vamos conversar aqui com vocês. E é interessante que a gente diga que existe uma necessidade disso, porque Peter Meyer Latam, um médico inglês, dizia há quase 2 séculos atrás que no olho poderiam ser vistas todas as doenças em miniatura e assim aprender muito sobre os detalhes dos processos mórbidos. Ele fez com que essa especialidade, a oftalmologia, que antigamente era um apêndice da cadeira de cirurgia, se transformasse num microcosmo para estudo de doenças sistêmicas. Então, há mais ou menos 200 anos, a oftalmologia passou, assim, de um adendo de uma clínica cirúrgica para ser uma patologia estudada isoladamente, que é a oftalmologia, uma disciplina à parte. Mas, pelo olho, não é só o oftalmologista que trabalha. Nós podemos, através do exame do olho, isso também há pouco menos de 2 anos, nós fazemos uma avaliação do organismo através de uma ciência chamada iridologia. Como vocês estão vendo aí, tem aí a representação no lado direito do olho direito e do lado esquerdo do olho esquerdo. Isso é uma íris em que foi nela projetada todos os órgãos que tem no organismo. Então, é através desse mapa iridológico que o iridologista, no caso, poderia ser um médico oftalmologista, porque ele tem muito mais assim, contato com o olho, tem aparelhos que fazem grande aumento. Então, vocês notem aí que existem uma série de alterações que nós podemos encontrar nos olhos, que podem nos orientar clinicamente em oftalmologia. Então, por que surgiu esse mapa iridológico? Então, nós vamos explicar aqui ligeiramente para vocês entenderem que há 200 anos atrás, Ignaz von Pexley, um garoto de 8 anos de idade, brincando num dia muito frio que nevava com uma coruja, ele acidentalmente quebrou a pata dessa coruja. E ele ficou muito preocupado, porque quando ele entrou para dentro de casa, viu que a coruja ficou sem poder se movimentar. Então ele pediu ao pai para que pudesse trazer aquela coruja para dentro de casa e tratá-la. E foi permitido ele fazer isso. E como vocês sabem, a coruja tem um olho muito grande. E ele notou e chamou a atenção dele que na íris do olho direito, ou do lado direito da coruja, tinha uma marca. E ele pensou que aquilo poderia ser associado à pata que estava quebrada do mesmo lado. Ele passou alguns dias com a coruja, foi tratando, ela foi recuperando, e ele notou que com o tempo
À medida que a coruja ia melhorando, ia desaparecendo os sinais na íris. Então isso deixou ele muito atento, ele cresceu, fez medicina. Quando terminou o curso médico, houve a Grande Guerra, que ele foi convocado para lá, e lhe foi dado uma enfermaria, onde começaram a chegar muitos pacientes baleados e com lesões nos diversos órgãos, e ele começou a prestar atenção como eram a íris dessas pessoas. E ele notou que havia marcas na íris desses pacientes, e ele começou então a fazer um mapa, que foi isso que nós mostramos aqui a vocês há pouco, um mapa iridológico, onde tem marcado os diversos órgãos que o organismo pode apresentar. E vocês poderiam perguntar, por que isso é verdade? Então eu diria a vocês simplesmente que na íris existe realmente uma representação de todo o organismo, porque o simpático e o parasimpático, que são duas terminações do sistema nervoso autônomo, eles mandam sinais para o olho. É tanto que quando nós temos um medo muito grande, ou quando nós temos um acontecimento muito grave, a pupila fica dilatada. Isso é por quê? Porque o simpático está atuando. Quando é o inverso, o parasimpático, existe uma miose. Então, só olhando para o tamanho da pupila, você já pode avaliar muitas coisas num paciente. Coisa que o anestesista olha muito no seu paciente. Quando ele vai aprofundando a anestesia, há uma dilatação da pupila, e quando há um aprofundamento, que o paciente fica mesmo numa fase cirúrgica, ele apresenta miose. Então, todo anestesista, ele olha muito para a íris do paciente, mas todo médico devia olhar, porque existem umas alterações que são muito importantes para a gente aprender, e eu vou mostrar para vocês aqui, que na íris das pessoas apresenta uma série de alterações, como vocês estão vendo aí. Do lado direito da sua tela, vocês vão notar que existe lá em cima uma pupila de um animal e embaixo um outro animal. Vejam como a pupila deles são lisas, sem nenhuma marca. Os animais, normalmente, eles se alimentam direito. Por exemplo, quem é para comer milho, come milho, quem é para comer carne e osso, come osso. Então, eles são seletivos. Por isso que as íris deles são tão perfeitas. Já caminhando para o meio da tela, vocês encontram os olhos dos humanos, que são completamente diferentes. Apresentam alterações as mais variadas, principalmente pela nutrição. O homem se alimenta, quanto mais tempo passa, mais ele se alimenta errado, mais ele faz coisas erradas na sua alimentação, e isso reflete lá na sua íris, que apresenta essas marcas, essas manchas, que representam doenças e intoxicações orgânicas. Isso é só um mostruário para justificar para muitas pessoas que a iridologia é uma ciência médica, só que os médicos não usam muito. Alguns médicos usam, e os oftalmologistas podiam usar muito a íris, mas não há estímulo para isso, porque nas próprias faculdades não é ensinada a iridologia. Eu, até pouco tempo, na universidade, tinha essa disciplina de terapias complementares, e eu me sentia muito à vontade em passar para meus alunos esse estudo da íris, a iridologia. E que agora está mudando as coisas. Vai ficar sem iridologia para o médico, e em compensação a iridologia vai ser feita por leigos, de uma maneira mais ou menos errada, porque é preciso ter conhecimento de clínica médica, é preciso ter conhecimento de anatomia, é preciso ter conhecimento de sintomas e sinais do paciente para você poder interpretar na íris. Senão, realmente, fica uma coisa muito banal o estudo da íris. Isso só eu estou dizendo para os colegas médicos, os estudantes de medicina e o povo em geral entender que existe muita coisa que pode ser estudada e utilizada pelo médico para melhorar as condições do seu paciente. Então, nós vamos passar adiante, mostrando que nós vamos agora estudar as doenças sistêmicas oculares que têm a ver com o olho, ou seja, toda doença pode apresentar um sinal no olho, mesmo a doença não sendo no olho.
Então, esse primeiro esquema que vocês estão vendo aí é um olho e tem uma série de linhas mostrando áreas desse olho. Tudo isso é preciso ter conhecimento. Um globo ocular, ele é complexo. Cada linha dessa corresponde a uma área, cada linha dessa corresponde a um órgão. E vocês vejam nessa situação que um olho tem todas essas situações. Na parte mais anterior, nós temos a córnea, que é aquela membrana transparente que faz com que a gente possa ver dentro do olho a cor dos olhos, que é a íris. Logo por trás dela tem a pupila, onde você visualiza esse disco branco, que é o cristalino, que é uma lente que faz com que a gente foque as imagens do olho. Mais para trás temos a câmara posterior, que está em vermelho, que é cheia de um líquido chamado vítreo, que juntamente com a córnea, a pupila e o cristalino, elas focam a imagem lá na região mais posterior, que é a mácula, que está situada na camada mais interna do olho, que é a retina. Então, por cima da retina tem a coroide, que é uma camada vascular, e mais superficialmente nós temos a mais branca delas, que é a esclerótica, que é quando você olha para um olho de uma pessoa, aquela parte branca é a esclera, que é coberta pela conjuntiva. Então veja como tem estruturas num globo ocular, cada uma representa um tipo de tecido. Então no olho nós temos a representação de todos os tecidos orgânicos, tecido muscular, tecido conjuntivo, enfim, todos os tecidos que formam os outros órgãos lá dentro do organismo, nós temos no olho. E aqui teríamos um roteiro de algumas patologias, algumas, não são todas, algumas patologias relacionadas com o olho. Vejam só, diabetes mellitus, hipertensão arterial, AIDS, doenças metabólicas hereditárias, doenças reumáticas e do colágeno, doenças nutricionais, doenças hematológicas, quer dizer, doenças do sangue, doenças dermatológicas, doenças da pele, doenças gastrointestinais, outras doenças endócrinas, como a tireoide, hipófise e suprarrenal. Então, todas essas patologias, ela tem a ver com o olho. E, mais importante do que isso, é o oftalmologista lembrar, tanto ao colega dele médico, como ao paciente, que existem inúmeras medicações que têm influência também no olho. Quase todos os remédios têm um tipo de paciente, tem um tipo de dosagem, que quando ele toma um medicamento, ele pode ficar com a visão ruim. E olhe que isso pode causar um problema sério. Quantas pessoas vai ao oftalmologista, porque de uma hora para outra o óculos não está mais bom para ele ver. E ele vai lá para trocar o óculos. E aí eu pergunto, será que é o óculos? Tem muita coisa no seu organismo que pode causar uma baixa visual sem ser por conta do óculos. Uma delas são os remédios. Então, só para vocês terem uma ideia, vejam só. Os analgésicos, os anti-inflamatórios, os anestésicos gerais, os antihistamínicos, os anti-infecciosos, os antivirais, os agentes antineoplásicos, quer dizer, que se usa contra o câncer, as drogas cardiovasculares, as drogas que atuam no sistema nervoso central, medicamentos dermatológicos, diuréticos e osmóticos, medicamentos gastrointestinais, medicamentos hematológicos, medicamentos endocrinológicos, medicamentos neuromusculares, vacinas e até as vitaminas, elas podem alterar a sua visão. Então fiquem atentos, porque quando você estiver tomando uma medicação, que você sentir que sua visão ficou borrada, é interessante você falar com o médico ou com o seu oftalmologista, para ver se está havendo alguma relação de uma coisa para outra, porque muitas vezes é porque você tem uma sensibilidade àquele medicamento, e a primeira coisa que ele faz é borrar a sua visão. Então, são dados que a gente está trazendo aqui, que é importante para o médico, é importante para o estudante de medicina e é importante para você, que é o cliente. Então, nós sabemos que existem, principalmente, muitas doenças que têm relação com o globo ocular, mas as doenças reumáticas
e as do colágeno, essas batem recorde. Todas essas doenças, quer dizer, reumáticas e do colágeno, frequentemente, ela compromete o globo ocular. Por exemplo, quem tem artrite reumatoide, ela pode apresentar esclerite e ceratoconjuntivite. Quer dizer, são inflamações que dá no branco do olho ou que dá na córnea. Artrite reumatoide juvenil, também ela atinge a esclera, dando esclerites. A espondilite anquilosante dá iridociclite. Espondilite anquilosante também dá uveíte. A síndrome de Reiter, o lúpus eritematoso, a artéria de células gigantes chamadas a arterite temporal. Quer dizer, tudo isso é doença que dá repercussão para o globo ocular. Por exemplo, a última que nós falamos ali, que é a artéria de células gigantes, que é a arterite temporal, é uma coisa muito importante para a gente falar aqui para vocês. Quantos são os casos que vão para um pronto-socorro no final de semana porque o paciente está sentindo uma dor e uma sensibilidade muito grande no lado da face? Ele às vezes diz que não consegue nem dormir daquele lado, às vezes ele diz que não consegue nem mastigar, porque dói aquele lado da cabeça. Esse paciente vai ao pronto-socorro e muitas vezes não é interpretado como uma arterite temporal. Por quê? Porque não tem muita coisa assim que chama atenção. A medicina é muito ampla e às vezes o plantonista é um clínico que é mais especializado em cardiologia, em neurologia, e ele às vezes fica sem compreender bem esse fato. Então o paciente que tem esses sintomas e vai ao pronto-socorro, ele poderá estar com uma arterite temporal. Eu pergunto, só tem essa doença que dá isso? Não, tem uma outra doença que dá isso também. Chama-se herpes zoster. Então são duas patologias que o paciente, às vezes, tem dificuldade do médico dar diagnóstico, porque são duas patologias que o paciente demora a aparecer o sinal clássico que o médico dá o diagnóstico. Por exemplo, o herpes. Depois que aparece as bolhas do chamado fogo selvagem, aí todo mundo sabe dar o diagnóstico. Mas ele passa de 5 a 7 dias sentindo isso, queimor, ardor, dormência e muita dor no lado da face, que é igual também à arterite temporal. Tudo isso tem repercussão com o olho e vocês sabem que um herpes, não sendo bem diagnosticado, se não for tratado a tempo, o paciente vai ter uma lesão grave na córnea e muitas vezes perde até a visão. Portanto, é importante isso que nós estamos falando aqui, para chamar a atenção que medicina é uma coisa muito ampla, que precisa se estudar muito, e que às vezes se diz assim, esse camarada é metido a saber das coisas. Não, todo médico tem que ser metido a saber das coisas. Ele tem que estudar, ele tem que ter dúvida, ele tem que perguntar aos colegas quando ele tem dúvida, porque senão passa batido. E quem sofre com isso, além da decepção do médico, o paciente também não se sai bem. Então, as doenças do colágeno, como eu falei, e as doenças reumáticas, todas elas têm muita relação com o globo ocular. Depois, tem uma outra patologia, um outro grupo de doenças, que também tem muita influência com o olho, que são as doenças chamadas sistêmicas, que é a hipertensão arterial. Todo mundo diz simplesmente, eu sou hipertenso, eu tenho hipertensão, e vai ao cardiologista, e ele passa uma série de medicamentos e ele diz, eu sou um hipertenso controlado. Então, eu gostaria de mostrar para vocês que a hipertensão, ela é muito importante para o oftalmologista. Num fundo de olho hipertensivo, nós encontramos alterações como exudato, hemorragia, estreitamento arteriolar, tortuosidade dos vasos, engurgitamento deles, cruzamento errados, artérias em fio de cobre, em fio de prata e papiledema. Tudo isso nós podemos encontrar no fundo do olho do paciente que é hipertenso. Aí vocês diziam assim, todo paciente que é hipertenso tem isso? Não. Isso acontece quando a hipertensão vai evoluindo e o paciente vai tornando-se crônico ou quando ele não se trata.
ele vai destruindo o sistema cardiovascular dele. E o olho é o órgão que o médico, através da pupila, ele consegue ver no fundo do olho toda a circulação. Então, a circulação que tem na retina, ela é igual à circulação do cérebro, do coração, do rim, enfim, do corpo humano. Então, se eu posso, sem machucar o paciente, quer dizer, um exame que não é invasivo, um exame de fundo de olho, eu posso olhar a retina do paciente e saber se ele vai bem, se ele vai mais ou menos, ou se ele vai mal. Esse exame em oftalmologia identifica a circulação que corresponde exatamente à circulação cerebral, renal e do próprio coração. Então, quando eu olho um fundo de olho e estou fixando as artérias, as arteríolas, as veias e as vênulas, eu estou vendo a circulação do organismo. E as alterações que aparecem lá são as mesmas nas outras situações, portanto, nós podemos, através desse exame, dar uma informação mostrando o estadiamento da hipertensão que aquele paciente é portador. Porque a única coisa que o paciente usa é exatamente tirar a pressão. Quando ele está com a pressão normal, ele acha maravilhoso. E ele pode estar com uma pressão muito alta e não estar com muita alteração vascular, e ele pode estar com uma pressão muito boa e estar com uma série de alterações vasculares. Daí a importância do exame de fundo de olho quando o paciente é portador de uma doença cardiovascular. Vamos fazer um pequeno intervalo e no segundo bloco vamos continuar mostrando alterações oculares nas doenças sistêmicas. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceram os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, hoje focalizando doenças sistêmicas em oftalmologia, mostrando que a especialidade de oftalmo, ela tem muito a ver com tudo que se passa no organismo. E as doenças cardiovasculares em oftalmologia, nós mostramos aí para vocês que a endocardite bacteriana, a arterite temporal, as obstruções vasculares, a hipertensão e a retinopatia diabética, todas essas, ela tem muito a ver com as alterações que se passam no globo ocular. Então, essas alterações encontradas na fundoscopia, ao examinar a retina, nós temos que explicar para vocês entenderem como é que o médico oftalmologista se comunica com o clínico cardiologista. Então, as alterações encontradas, elas podem ser orgânicas e podem ser funcionais. Então, nós chamamos de alterações orgânicas aquelas alterações mais crônicas, que por passar muito tempo no olho, o paciente já é cronicamente portador daquele problema. E nós chamamos de funcionais aquelas alterações agudas que nós encontramos no exame de fundo de olho. Então, nesse slide aqui, vocês estão vendo alterações vasculares orgânicas,
que seria calibre dos vasos. Então, quando a gente olha o fundo do olho, a gente vai olhar o calibre do vaso, para ver se ele está estreito ou se ele está normal. O cruzamento das veias e as artérias também tem uma importância muito grande, o reflexo dos vasos e o sinal de Guist. Então, essas são as alterações que o oftalmologista encontra nas alterações vasculares orgânicas. Mas, como eu falei, existem também as alterações funcionais, que são essas aí. Já é espasmo, edema, exudato, hemorragia e alterações papilares, que é o edema de papila. É justamente em a gente olhando para o paciente que está com a pupila dilatada e eu encontrando essas alterações, é que eu faço um estadiamento que vai mostrar para o cardiologista em que situação aquele paciente se encontra. Então é um negócio importante para que eu possa mostrar ao paciente as coisas que ele tem no olho e que pode representar para o médico cardiologista. Então, existe com isso uma classificação. Então, quando eu faço o meu laudo para mandar para o cardiologista, eu tenho uma classificação que pode ser de Kate Wagner e pode ser a de Gans. São duas as classificações. Cada uma vai representar uma coisa. Por exemplo, a de Kate Wagner, ela é muito melhor para o cardiologista. Por quê? Porque ela vai mostrando um estadiamento 1, 2, 3 e 4, que é uma progressão do caso agudo para o caso crônico. Mas ela já não satisfaz para o médico clínico. Por exemplo, se eu tenho uma paciente que tem eclâmpsia, quer dizer, ela é normal, é jovem, está com eclâmpsia, de uma hora para outra ela começou a perder a visão. Então é um caso agudo. Então a classificação de Kate Wagner não vai satisfazer bem, porque ela classifica em 1, 2, 3 e 4. Eu vou encontrar coisas já do grau 4 na eclâmpsia. E será que essa pessoa já tem todas essas coisas lá dentro há muito tempo? Não, ela era sadia há 3 dias atrás. Então a classificação de Gans, ela separa as alterações orgânicas das funcionais. E no caso dela, ela seria classificada exatamente em A0, A0, H3, quer dizer, alterações crônicas 0 e funcionais 3. Vamos olhar o esquema aqui para a gente entender melhor. Então, classificação, tem aí Kate Wagner, 1, 2, 3, 4, que seriam todas aquelas alterações crônicas, que o paciente ia começando a apresentar tortuosidade do vaso, estreitamento do vaso, rompimento do vaso e dando sangramento, exudato. Isso tudo vai levar um tempo. Já a de Gans, ela vai de A0 a A3, que são as orgânicas, e vai de H0 a H3 nas funcionais. Então isso torna-se uma coisa que eu posso me comunicar com o cardiologista. Então é uma coisa que normalmente eu posso falar com ele. Então as alterações encontradas na retina, na arteriosclerose, a aparência dos vasos pode ter tortuosidade, retificação, compressão, sinal de Gunn, sinal de Zalos. Todas essas alterações nós encontramos, e essas alterações encontradas na retina, na hipertensão, elas são reversíveis. Já quando a alteração é orgânica, elas são irreversíveis. Então, quando eu digo que um paciente tem uma alteração vascular, eu tenho um esquema para que você possa entender. Os vasos, eles caminham juntos na retina, artéria e veia. E eles têm, ao olhar, um calibre diferente. Apesar de eles terem o mesmo calibre, mas a gente nota que eles, um é mais estreito e outro é mais dilatado. Por quê? Porque a artéria tem a parede mais grossa e eu vejo menos sangue. Dá a impressão dela ser mais estreita. E já a veia, como a parede é mais delgada, tem mais sangue dentro, eu penso que ela é maior. Então, com as alterações nas artérias e veias, é que eu dou aquela classificação, tanto a de Kate Wagner como a de Gans. E vejam só o que acontece nos vasos. Acontece isso. Quando um vaso ele está endurecido, ele começa a comprimir, quer dizer, a artéria começa a comprimir a veia.
como vocês estão vendo nesse primeiro quadro à esquerda. Mas ele pode apresentar uma deflexão da veia sobre a artéria. Então aí começa a ver as alterações que nós chamamos de sinal de Gunn e na outra o sinal de Zalos. Quer dizer, quanto mais defletida, mais tempo de doença, mais alteração arteriosclerótica. Isso, quando nós olhamos com o oftalmoscópio na retina do paciente, é muito fácil de ver. E, consequentemente, os outros médicos que não fazem fundo de olho, eles não podem saber como é que está a artéria do paciente lá no cérebro, lá no coração e lá no rim. Mas a gente pode dar uma informação para ele através daqueles gráficos que está havendo uma alteração tipo 1, tipo 2, tipo 3. Quer dizer, faz um estadiamento de como o paciente está. Então, voltando aqui para a imagem, vocês vejam que tem esses 3 estágios da esquerda para a direita, que é uma complicação sequencial que acontece. E aqui nós mostramos para vocês o que o médico oftalmologista vê. Então, vocês notem, do lado esquerdo aí tem um fundo de olho, e se a gente fizer um aumento do que eu estou olhando, vocês vão notar pela seta branca, que tem aí a seta branca azulada, mostrando que uma artéria passa por cima da veia e forma uma compressão. E vejam que ela está em ângulo reto, quer dizer, quanto mais retificado for um vaso, mais alterações arterioscleróticas tem nesse olho. Então, o normal é elas serem oblíquas. Quanto mais elas são retificadas, mais patologia tem. Vejam bem que tem aí uma retina em que tem uma área esbranquiçada. O que foi que aconteceu? Nós temos aí um cruzamento em ângulo reto, quer dizer, a veia já está endurecida e a artéria, e ela finda obstruindo. O lugar onde é obstruído não passa sangue. Consequentemente, a retina, naquela área branca, deixou de receber sangue. E o paciente perdeu aquela área. Há uma necrose, há uma morte do tecido. Isso que vocês estão vendo na retina é o mesmo que ocorre num coração, quando o paciente tem um infarto. É uma área do músculo cardíaco que deixou de ser vascularizado e, consequentemente, aquele tecido morre. Só que no olho dá baixa visual, no coração dá arritmia, dá insuficiência cardíaca, dá uma série de problemas que pode levar até o paciente à morte. Por conseguinte, é uma explicação que a gente está dando, mostrando que a circulação, que é uma coisa interna, que a gente não vê, nós podemos ver através de um exame de fundo de olho. E podemos saber se o vaso está ou não suprindo bem aquela área. Portanto, nesses slides que nós mostramos, tem essa facilidade. Já nesse outro slide que vocês estão vendo aí, que vai aparecer, é uma situação em que você nota que na retina existe uma área que tem uma mancha. Parece uma mancha aí, vinhosa e esbranquiçada. Então aí está havendo duas coisas. Hemorragia, que é o vermelho, e exudato, que é o branco amarelado. Isso significa que o vaso, por estar endurecido, ele quebrou em algumas áreas e deixou passar exudato, que é o líquido que o sangue tem, e deixou passar as hemácias, que é justamente o sangue vermelho, que é as hemácias, para a retina. Isso no olho é uma hemorragia, um exudato, que diz que o paciente está no grau 2 ou 3 de Kate-Wagner. Quer dizer, isso que aconteceu no olho poderá acontecer no cérebro, que é um AVC. Então, tudo acontece primeiro no olho para poder acontecer nessas outras áreas. Daí a importância de você fazer sempre um exame oftalmológico. Porque o oftalmologista, quando está examinando você, para precisar saber se você precisa ou não de usar um óculos, tem um exame chamado mapeamento da retina, que ele vai procurar exatamente essas alterações para prevenir que isso não aconteça em outros órgãos, como, por exemplo, o cérebro. Então, são mostruários que a gente tem, porque às vezes poucas pessoas sabem que o oftalmologista tem acesso a essa alteração, como essa que vocês estão vendo aí. Olha. Dentro da retina há uma trombose, e essa trombose faz com que o sangue fique estagnado
numa determinada situação, é uma trombose da veia. Quando há trombose da veia, o sangue extravasa. Quando é trombose da artéria, a retina fica esbranquiçada. Portanto, são coisas que a gente mostra porque um paciente, por exemplo, que é diabético, o diabético ele tem uma coisa que ele sempre fica prestando atenção, como vai a glicose. Quase todo diabético vai ao endocrinologista, levando o exame de sangue, a glicemia, ou então a hemoglobina glicada, para ele ver como é que está lá dentro. Como é que ele está? Tomando a medicação, se está funcionando, não está? Já o oftalmologista pode mandar para o endócrino, ou a pessoa que acompanha o paciente diabético, mostra um fundo de olho como esse que vocês podem ver aí nesse slide, mostrando que lá dentro, o fundo de olho do diabético pode ser totalmente normal, mas ele pode estar numa fase de degeneração dos vasos, porque a diabetes, hoje em dia, é tão bem controlada que o paciente não morre mais de diabetes. Mas o tempo de diabetes e os cuidados que o paciente vai ter com ele, vai dizer se ele tem ou não uma alteração vascular. Então aí vocês estão vendo quando é que começam as alterações nos vasos do corpo, mas que a gente vê no olho, como vocês estão vendo aí. Manchas amareladas, que são exudados, pequenos aneurismas, que são essas hemorragias arredondadas, ou hemorragias superficiais maiores, e um encarquilhamento da circulação, mostrando os vasos que estão ficando mais ou menos tortuosos. Essa é a situação que a gente vê num paciente diabético. Numa situação mais avançada ainda, a gente encontra essa outra alteração que vocês estão vendo aí. Ó. As coisas pioraram em relação à anterior. Vocês estão vendo praticamente veias, já desapareceram as artérias, que estão muito estreitadas, e há um extravasamento maior de exudatos e extravasamento de sangue. Isso, quando acontece, e nós identificamos no olho, nós dizemos que o paciente é portador de uma retinopatia diabética. Essa retinopatia diabética, se não for muito bem controlada pelo endócrino e pelo oftalmologista com alguns medicamentos, ele pode ficar cego. Então a gente sempre alerta, se você é diabético, o seu médico às vezes vai mandar você para o oftalmologista, mas se ele não mandar, é bom você fazer um exame de mapeamento ou de fundo de olho, para que o médico oftalmologista saiba se você realmente está indo bem ou não, independente de você estar ou não com sua glicemia entre 80 e 100, que é uma glicemia espetacular, mas tem pacientes que pelo tempo de diabetes, mesmo ele estando com 80 e 100, pode ter alguma alteração na parte circulatória do seu olho. E isso é muito importante a gente mostrar, porque a maioria das pessoas, às vezes, não tem conhecimento que o oftalmologista vê essas coisas através de um exame de fundo de olho. Então, vocês vejam que existe uma série de figuras que nós estamos mostrando a vocês, que é diferente de um fundo de olho que a gente considera normal, ou seja, naquele paciente que não tem problema arteriosclerótico ou vascular. Por exemplo, nessa tela aí, vocês estão vendo uma retina quase normal, mas tem uma área dela que está isquêmica, quer dizer, está esbranquiçada, porque um vaso entupiu, teve uma trombose arterial e deixou de passar sangue para essa área. E claro que essa área vai morrer se não for novamente vascularizada. Isso é uma trombose de ramo, mas se for uma trombose da artéria central da retina, você já tem esse outro aspecto. A retina torna-se muito pálida, deixa de receber sangue, e se não for feito uma coisa muito emergencial, o paciente fica sem visão, ele perde a visão. Então, no olho ele perde a visão. Se for noutra área, isquemia no cérebro, o paciente começa a apresentar alterações de perda de sensibilidade, dormência e até hemiplegias. Então é importante nós sabermos que existe essa correlação entre o neurologista e o oftalmologista, do endocrinologista com o oftalmologista e do cardiologista e o endócrino
e o neuro com o oftalmologista. Nós vamos fazer uma pequena pausa para o terceiro e último bloco, nós fecharmos esse assunto de alterações oculares que aparecem nas doenças sistêmicas. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Estamos voltando para o terceiro e último bloco e vou selecionar aqui algumas imagens para que a gente possa explicar melhor um assunto assim complexo, né, como esse, mas que nós gostaríamos que ficasse bem claro que o oftalmologista ele tem condições de, juntamente com o clínico, manter uma série de informações importantes, como por exemplo esse fundo de olho que nós temos aí. Ele mostra muitas alterações, que os vasos, ao invés de aparecerem, eles estão tortuosos, alguns deles estão com a mancha branca, mostrando que eles estão em fio de prata, quer dizer, eles já estão tão obstruídos que não está passando mais sangue por eles. Então são alterações arterioscleróticas que aparecem, que podem nos orientar desses problemas mais comuns. Como eu falei, pode haver uma isquemia numa área somente, e pode haver também alterações sistêmicas, quer dizer, uma isquemia generalizada do paciente. E nós mostramos assim que, por exemplo, do lado esquerdo aí vocês estão vendo um fundo de olho mais ou menos normal, onde você vê no centro a mácula, do lado direito a papila e os vasos bem distribuídos. Mas nesse à direita lá embaixo já é completamente diferente. Vocês notam que tem hemorragias, os vasos estão diferentes, então tudo isso pode acontecer no olho e representar o que se passa à distância, lá no próprio organismo do paciente. Aí do lado direito superior, nós temos um fundo de olho bonito, normal, em que a gente diria que esse paciente está sem problema nenhum, e embaixo você já encontra uma retina pálida, mal nutrida por alterações vasculares do paciente. Então, nesse gráfico agora, nós estamos mostrando a vocês que as alterações são vasculares. São vasos que tem que passar sangue por eles e eles começam a ficar o quê? Obstruídos. Toda artéria obstruída, ela manda menos sangue para aquela área. Então existe, por exemplo, em oftalmologia, uma coisa importante que não é do olho, o paciente sente no olho, que é a chamada amaurose fugaz. Amaurose fugaz significa você perder momentaneamente a sua visão. Você está aqui brincando, trabalhando, estudando, namorando, e o seu olho, a visão vai embora e volta. Então isso é a amaurose fugaz. Isso é um sinal importantíssimo em oftalmologia, porque significa que por uns segundos o olho deixou de receber sangue. E isso ocorre quando tem uma obstrução vascular na carótida. Por que na carótida? Porque a carótida, que é um vaso grande, grosso, ele é quem termina lá no olho com a artéria central da retina.
Então, se ele tiver alguma obstrução no seu caminho, ele vai repercutir exatamente com esse sinal e esse sintoma, muito antes do paciente apresentar um AVC. Então, se você tem uma maurose fugaz, vai ao oftalmologista, ele vai identificar isso, ou ele vai pedir um exame chamado ultrassom com Doppler da artéria chamada carota interna esquerda, que ele vai identificar se tem ou não tem obstrução dela, ou se foi somente um espasmo. Então isso é importante para que a gente possa mostrar ao paciente que às vezes uma simples perda visual momentânea pode ter uma importância muito grande lá na frente quando um paciente tem uma perda visual e não recupera. Voltando aqui às imagens, vocês vejam que na parte superior tem lá em cima um vaso que tem a metade dele já entupido, com gordura. Você vê aquela parte amarelada, só uma parte dela está funcionando. Então é isso que causa as embolias, as tromboses e as coisas como esta que nós vamos ver no slide seguinte, quando nós examinamos no fundo de olho e tem essa bruta hemorragia em que o paciente se queixa de baixa visual, mas a doença dele é vascular. É os vasos dele que estão doentes e não é o vaso do olho. São os vasos sistêmicos dele, podendo ele ter um problema muito mais sério à distância. Como vocês estão vendo aí, do lado esquerdo o paciente teve uma hemorragia e do lado direito ele teve uma isquemia, quer dizer, faltou sangue no olho. Todos dois, um é isquêmico e o outro é hemorrágico. Qualquer um de vocês já ouviram falar que existem os AVCs isquêmicos e os AVCs hemorrágicos. E que o médico de pronto-socorro, muitas vezes, quando o paciente chega lá com dor de cabeça e desmaiando, ele fica em dúvida, é um isquêmico ou é um hemorrágico o AVC desse paciente? E ele precisa saber isso tudo, como o oftalmologista também precisa saber se é isquêmico ou hemorrágico. Só que a gente temos a facilidade de olhar com o oftalmoscópio através da pupila e ver a imagem que a gente mostrou aí para vocês e que não é complicado de ver. Então essa imagem que nós temos aí, é importante que seja identificado e o oftalmologista com o oftalmoscópio, ele tem muita facilidade de identificar isso. Como vocês estão vendo, existe a obstrução da artéria central da retina e existe a obstrução da veia central da retina. Então, quando existe a obstrução da artéria central, o olho fica pálido, é isquêmico. Quando existe a obstrução da veia, aí acontece o contrário, o olho torna-se hemorrágico. Um outro detalhe importante que a gente consegue ver no exame de fundo de olho do paciente é quando você encontra esse aspecto aí, olha. Vocês encontram o centro do olho, que é a mácula com uma hemorragia, e uma série de pontinhos hemorrágicos por toda a retina, que são os microaneurismas. O paciente, quando apresenta isso, ele é diabético. Muitas vezes ele apresenta isso até antes de ser diagnosticado. Ou quando ele já tem um diagnóstico de diabetes há algum tempo. Esse é o começo da degeneração vascular do olho. Se a coisa progride, se a coisa não tem um atendimento precoce, ele vai para aquela classificação que eu falei de Kate Wagner, que é 1, 2, 3, e finalmente a quarta condição é quando ele apresenta o último estágio, que é o edema de papila. O edema de papila é o estágio terminal das doenças oculares e das doenças cardiovasculares. Quando eu digo que um paciente está com Kate Wagner ou Gaines 4, significa que ele está com uma papila edematosa, que é isso que nós vamos mostrar novamente, que está na parte mais superior esquerda do seu vídeo. Então, isso aí é o aspecto que o oftalmologista vê quando faz o exame de mapeamento ou quando ele faz o exame de fundo de olho. Nessa outra placa agora que vai aparecer para vocês, é uma coisa importante que nós falamos no começo dessa explanação. É que o oftalmologista, ele vê todas as alterações que tem, dando nome. Por exemplo, do lado esquerdo superior é o sinal de Guist, os vasos em saca-rolha na região da mácula. Isso é um sinal de gravidade. Do outro lado, direito, superior, você tem uma veia
passada por várias artérias e machucando ela. Significa que há um quê? Um espessamento da íntima desse vaso, mostrando que ele está com arteriosclerose. Diferente do que a gente encontra embaixo, que é uma alteração funcional, ou seja, é uma alteração de espasmo. Então o vaso pode ter um espasmo e pode ter um estreitamento. O estreitamento é definitivo, o espasmo é temporário. Então tudo isso é a gente mostrando que há uma capacitação do oftalmologista de ele poder verificar todas essas doenças metabólicas que tem no organismo. E que a gente aqui nesse programa tentou mostrar para vocês que o oftalmologista é um clínico, que o olho mostra para ele uma série de alterações no olho e que representam doenças sistêmicas. E que também deve caber para o paciente, deve caber para o médico clínico, que os medicamentos, que são maravilhosos, mas muitas vezes eles causam alterações no globo ocular, das quais a mais comum, a principal que acontece no olho é a baixa visual, que acontece por aquela lista de remédios que no começo do programa eu mostrei a você. Quase todos os remédios poderão, se o paciente apresentar alergia, ou se a dose do medicamento for acima do normal ou por muito tempo, ele vai causar baixa visual. E que às vezes é confundido pelo paciente como uma necessidade de mudar o óculos. Graças a Deus, quando ele pensa nisso, ele vai ao oftalmologista. E lá ele chega já dizendo, olha, eu quero mudar meu óculos, eu estou vendo ruim. Aí cabe ao oftalmologista escutar a história dele, mas botar uma interrogação na história, dizer, será que é o óculos? Pode ser que a baixa visual dele seja por um colesterol muito alto, pode ser por causa de uma glicose que está acima do normal, pode ser por um espasmo na musculatura do olho, que acontece em muitas patologias que são utilizados medicamentos como relaxação muscular. Tem muito relaxante muscular que vai lá no músculo ciliar, relaxa ele e o músculo perde a acomodação. Como também existe muita alteração que é usado por medicamentos como o corticoide. O corticoide, que é um remédio milagroso, mas que é muito utilizado na medicina clínica, ele pode ir para o olho e alterar a pressão ocular do paciente, pode complicar um glaucoma que ele já tenha e pode causar distúrbios no cristalino, que pessoas jovens chegam no consultório às vezes com uma catarata, que era normal aparecer aos 60, 65 anos de idade, ele chega com 20, 30 anos de idade com uma catarata. Por quê? É chamada catarata cortisônica. Você usou o corticoide para asma, você usou o corticoide para a alergia, mas não seguiu as normas que o médico deu de usar determinado período, você mesmo fica usando porque sabe que melhora da crise e você pode comprometer seriamente o seu globo ocular. Essa foi a finalidade de nós fazermos esse programa mostrando a importância do conhecimento da oftalmologia nas doenças sistêmicas do nosso organismo. Muito obrigado e até o próximo programa. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de
Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon,